Oi gente, sejam muito bem-vindos a este canal. Eu me chamo Meire e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre bloqueio criativo, como que eu tô fazendo pra lidar com ele e tentar sair dele, que eu ainda não saí de fato dele, e também falar sobre mudanças de estilo e fanarts. Eu queria ter gravado esse vídeo de uma outra forma, tipo vlog, só que acabou que eu não consegui gravar ele dessa forma. Mas eu gravei o processo de 3 desenhos digitais que eu fiz pra tentar sair desse bloqueio criativo. E eu espero que fique bom da mesma forma. Assistir o processo enquanto eu falo sobre esses assuntos, espero que fique bom. Antes de começar o vídeo, eu só queria agradecer pelos 900 inscritos aqui no canal. Muito, muito, muito obrigada. Obrigada por quem me apoia, por quem tá sempre comentando. Muito obrigada pelo apoio. Eu não tô conseguindo postar toda semana, mas sempre que eu consigo eu posto. Então, muito obrigada pelo apoio de verdade. Então, vamos lá pro vídeo. Então tá, gente, eu não sei por onde começar a falar as coisas nesse vídeo, porque eu tentei criar um roteiro pra mim ter uma base pra falar nesse vídeo, porque eu me embolo muito falando, mas eu não consegui criar o roteiro, não consegui escrever em palavras o que eu queria falar nesse vídeo. Então eu vou tentar falar de forma clara para que vocês consigam entender. Então me desculpem se tiver, sei lá, não dá de entender alguma coisa. Mas vou tentar explicar de forma clara para vocês entenderem. Acho que eu vou começar falando de bloqueio criativo, que é o que mais pega, sabe? E é o que eu mais queria falar nesse vídeo. Então acho que eu vou começar falando sobre isso, esta negócio que acontece. Basicamente, até o momento dessa fanart aí que vocês estão vendo no momento, que eu acredito que seja a fanart de Alice in Borderland, fazia mais ou menos 3 meses que eu não fazia um desenho finalizado, assim, do jeito que eu tava super acostumada. Eu desenhava alguma coisa ou outra, eu fazia principalmente estudos, porque eu gosto de fazer estudos no digital, porque é mais fácil. E daí, só excluindo estudos e alguns outros desenhos, no geral eu não desenhava, sabe, no digital. E um dos últimos desenhos que eu fiz, da forma que eu tava acostumada, né, a fazer esses desenhos digitais, foi essa fanart de Kami-sama. Eu lembro que quando eu terminei essa fanart, teve muita coisa que eu não gostei. E acabou que, no geral, eu não gostei muito desse desenho. Eu não sei se foi porque eu demorei quase um mês nesse desenho. Normalmente eu demoro de 3 ou 4 dias num desenho, e desse daí eu demorei um mês. Mas eu lembro que na época em que eu tava fazendo essa fanart de Kami-sama, o bloqueio criativo começou a ficar um pouquinho grande. E daí quando eu terminei essa arte, eu acabei que não gostei tanto dela. Não sei se foi por conta de que tinha muitos elementos que eu não estava acostumada, como a iluminação, ou eu não vou saber mesmo o motivo. Mas eu lembro que quando eu terminei essa fanart, eu simplesmente não gostei. Não sei se foi porque também na época eu já tava um pouco insatisfeita com o modo como eu tava colorindo meus desenhos. Eu acho que não dá pra explicar em palavras o que aconteceu, só que eu literalmente não gostei. E daí, de lá pra cá, eu não fiz mais nenhum desenho. Tipo, eu continuei desenhando no digital, no sketchbook, fazia algum desenho ou outro, mas no geral não era como antes. E daí, durante esses meses, tipo, mais ou menos esses 3 meses, eu, assim, não sei se de fato isso aconteceu, mas acho que sim. Eu, aos poucos, comecei a perceber que o modo como eu estava colorindo, eu não estava tão satisfeita. E eu acho que isso aconteceu por conta dos artistas que eu tava, tipo, tendo como inspiração e tava consumindo o conteúdo deles. Muitos desses artistas que eu gosto, acaba fazendo uma arte mais renderizada. E algo que eu gostava bastante, porém eu tinha um medo de fazer esse tipo de arte.
eu tava sempre acostumada, né, a fazer uma pintura mais chapada, tipo, tinha com base e 2 tons de sombra e algum ponto de luz ou outro. Geralmente era assim. Que foi como eu fiz também essa fanart de Kami-sama. Só que eu percebi que eu gostava bastante desse tipo de arte mais renderizada. E daí eu ficava com esse medinho de tentar praticar esse tipo de arte, porque os artistas que eu consumia, eles usavam apps que são pagos, que tem determinados pincéis, e daí eu ficava pensando, se eu for tentar fazer no aplicativo que eu uso não vai dar certo, não sei o que é muito difícil, que não sei o que, tipo, botando um monte de empecilho, um monte de obstáculos, sendo que era só eu parar e praticar. E daí eu comecei a consumir alguns conteúdos explicando sobre renderização. Eu também, de lá pra cá, comecei a entender um pouquinho melhor sobre teoria da cor, como escolher as cores um pouco melhor na hora de desenhar. E aos poucos eu posso dizer que eu tô saindo desse bloqueio criativo. Eu ainda não saí de fato dele, porque até o momento que eu tô gravando esse voiceover aqui, eu só fiz os desenhos que estão no vídeo. Eu tenho vontade, muita vontade, quero fazer muitos desenhos, só que eu ainda não saí de fato desse bloqueio criativo. Eu não tô tentando me forçar, tipo, pra sair desse bloqueio criativo, porque eu sei que se eu ficar me forçando, colocando pressão, vai ser pior ainda e vai acabar gerando frustração em cima de mim, eu vou acabar nem saindo desse bloqueio criativo. Então é bom que eu entenda isso, né, que não é legal eu estar me botando essa pressão em cima de mim. Mas eu perdi o contexto de novo, porque eu tô tentando deixar na minha cabeça pensar antes de falar. Por isso que é bom criar o roteiro. Eu não sei o que falar agora. Então acho que é isso sobre bloqueio criativo. Eu acho que eu acabei entrando muito nele porque eu tava muito insatisfeita com o modo como eu tava fazendo os desenhos. E eu acho que isso aconteceu muito por conta de que a minha arte, eu acredito que ela tá evoluindo aos poucos, principalmente porque no momento eu tô estudando fundamentos do desenho. Então eu acho que o modo como eu tô fazendo as coisas, ela meio que tão dando um passo a mais, sabe? Então eu acho que isso acabou implicando também. E também agora eu entendi que dado eu fazer essa arte mais renderizada, sem precisar dos aplicativos super caros e específicos e pincéis específicos, dado eu fazendo aplicativo que eu tô acostumada, que é o Medbing. Tipo, eu antes achava que eu precisava ter determinado pincel e determinado aplicativo pra mim conseguir fazer esse tipo de arte, esse tipo de pintura no caso. Mas dado eu fazer nesse que eu tenho agora, e é algo que eu tô super satisfeita de fazer essa arte mais renderizada. E eu acredito que isso seja uma mudança no meu estilo de desenho, que é algo que eu também queria falar nesse vídeo. Pra mim, não sei, acredito que também para outros artistas seja assim. O modo como a pessoa colore, como ela escolhe as cores, como ela faz determinado traço, como ela faz várias coisas, determina muito sobre o estilo da pessoa. Porque, tipo, cores, principalmente, tem artistas que eu acompanho, que tem uma que eu acompanho que é a Flash, que ela usa muitos tons de roxo e algo bem característico do desenho dela. E ela também tem essa arte mais renderizada, inclusive ela é uma das minhas inspirações para fazer esse tipo de arte. Então acredito que isso também é do estilo da pessoa, não vai além do modo como ela faz uma linha e tal. É tudo um conjunto. E daí eu acredito que fazer essa arte mais renderizada, que, explicando pra vocês, não vou saber explicar muito bem o que seria arte renderizada, porque aparentemente não tem um significado muito certo, mas é você misturar mais as cores, um processo que você faz até chegar é um processo que você faz até chegar na arte final. E normalmente, quando a gente usa
render no desenho parece que é tipo isso, que é você misturar mais as cores. Me corrijam se eu estiver errada, porque eu não tenho certeza, eu não pesquisei antes desse vídeo. Na verdade, eu assisti até um vídeo que foi do Guilherme Freitas, mas eu não lembro agora no momento o que ele disse. Mas é mais ou menos isso. Essa arte mais renderizada é algo que eu tô gostando muito de fazer. Eu ainda tô em cima do muro, no empecilho, porque eu gosto muito de fazer line art nos meus desenhos. E a line art é uma das minhas partes favoritas, por incrível que pareça, porque tem artistas que odeiam fazer line art no desenho, já eu gosto muito. E é algo que eu me dedico muito na hora de fazer no desenho. E daí, com a renderização, né, fazer essa arte com render, tem uma parte do desenho em que eu acabo juntando as camadas todas juntas, tipo, e começo a fazer essa renderização, misturar as cores, deixar a arte mais finalizada. Então, eu ainda tô procurando o meio termo entre ter line art e ter essa renderização. No momento que eu tô gravando esse voiceover, eu já tô vendo o que eu posso fazer pra manter essas duas coisas que eu gosto tanto no desenho. E eu já meio que sei o que eu posso fazer pra, no caso, manter elas duas, e também coisas que eu posso fazer pra acelerar meu processo de fazer essa renderização, que é algo bem demorado, mas que eu acho que fica super legal na pintura, fazer render. E eu esqueci o que eu ia falar, porque eu tô tentando pensar antes de falar e... No caso, no momento, não acredito, no momento vocês estão vendo a fanart de Alice, eu acredito, não sei, mas uma fanart que eu fiz, que é de uma cantora de K-pop, que é a Mia, nela eu consegui ver coisas que eu posso fazer pra acelerar mais meu processo, que eu também já tinha começado a perceber na fanart de Alice, mas nessa outra fanart que é da Mia eu consegui perceber bem mais coisas que eu posso fazer pra tá acelerando o meu processo de fazer essa renderização e ter um resultado mais bonito, mais rápido. Se é que deu pra entender. Por exemplo, eu faço esses risquinhos na bochecha, é algo bem característico do meu desenho e que eu quero manter, independente de fazer essa renderização ou não. E eu percebi que é melhor eu fazer esses riscos em uma camada separada, deixar só uma camada para esses riscos na região da bochecha e do nariz, porque como riscos que eu simplesmente não passo quando eu tô colorindo, eu só coloro de rosa ou um vermelho mais escuro, é melhor deixar em uma camada separada, porque quando eu fizer a renderização, por exemplo, do blushzinho na pele, na região do rosto, eu não precisar me preocupar em tá passando por cima ou não. Não sei se deu pra entender muito bem. E mesmo que eu vá fazer essa arte mais renderizada, né, no momento, é algo que eu quero incorporar mais nos meus desenhos, eu não vou deixar de fazer a outra pintura que eu faço, que é um pouquinho mais, que é mais chapada no caso, né, com a cor base e 2 tons de sombra. Eu não quero deixar de fazer, só que eu vou fazer bem pouco comparado à arte renderizada, provavelmente. Eu ainda tô encontrando um meio termo nessas duas, mas o que eu mais quero fazer é a arte renderizada, mas não vou deixar de fazer esse outro estilo de pintura que eu faço, que é mais chapada, que lembra mais um anime, sabe? Eu ainda quero manter ela. Ai, gente, falando sobre ainda render, eu sei que eu tô falando um pouco sobre render demais, mas é porque eu acho que é algo que é algo que eu quero manter nas minhas pinturas e vai estar nos próximos desenhos. Inclusive é uma mudança até que um pouco drástica na minha arte, mas é algo que eu quero que se torne característico nela. Mas sobre render, quando eu fiz essa fanart de Alice, eu fiz primeiro o ariço. Eu comecei fazendo a região da pele dele. E eu lembro que eu não fiz nenhum estudo nem nada, tipo assim, de como que fazia esse render. Como eu consumia muito conteúdo sobre
sobre artista fazendo esse tipo de pintura, eu meio que incentivar, eu não sei como que fala a palavra, mas quando eu peguei pra fazer, tipo, não, vou fazer essa arte renderizada só pra testar, ver se vai ficar bom, ver se eu gosto de fazer desse jeito, ou se é coisa da minha cabeça que não tô gostando da outra. Falei, não, vou tentar fazer assim. Daí eu peguei um pincel de aquarela, porque é um dos melhores pra fazer essa arte renderizada, já que ele é um pincel mais fofo. Eu usei até o Watercolor Soft, caso vocês tenham dúvida. E daí eu comecei fazendo o rosto do Aristo. Inclusive eu nem ia gravar fazendo essa fanart, mas eu não fiz nenhum estudo nem nada. Daí beleza, eu fiz o rosto do Aristo, tipo a região do rosto, só o rosto mesmo, que se eu não me engano eu fiz. E daí depois eu fiz um estudo que eu acho que é bem conhecido pra quem faz render, que é com a bolinha, que você faz uma esfera, daí você aplica as cores e você faz o blend. E daí eu tava testando fazer blend com hard soft, soft edge, hard edge, uns negócios de renderização que eu não vou tentar explicar, porque senão vai ser mais difícil ainda de explicar. Mas depois que eu fiz o rosto do Aristo, eu fiz alguns estudinhos com essas esferas. E daí depois eu comecei a dar continuidade na fanart de Alice in Borderland. E inclusive quando eu terminei essa fanart de Alice in Borderland, eu consegui ver o que eu gostei, o que eu não gostei de fazer na renderização. E daí nos 2 outros desenhos, que foi um estudo de renderização, que eu vou mostrar também pra vocês, vai estar aparecendo nesse vídeo. E uma outra fanart de da cantora de J-pop, vou falar K-pop, da cantora de J-pop, eu apliquei o que eu vi que eu gostei nessa fanart de Alice e o que eu retirei, né, o que eu não gostei. Então, por exemplo, dobras de roupa, cabelo, coisas assim, eu consegui já perceber qual é a forma que eu gosto de fazer ou não. Inclusive, se vocês forem perceber, a forma como eu pintei o cabelo é diferente. Eu mudei a forma como eu tô fazendo os pontos de luz no cabelo, que é um formato mais de H. Vou explicar quando eu fazer um tutorial como que desenha cabelo, vocês vão conseguir ver melhor, mas é algo que vocês também vão ver recorrente nos meus desenhos, que é esse formato de H. Porque antes eu fazia ele tipo um zigue-zague. E eu gostava bastante, só que também era inspirado nesse formato de H, por incrível que pareça. E daí eu resolvi testar esse H e daí eu gostei, é algo que eu vou manter daqui pra frente. E sobre line art, que como eu disse é algo que eu ainda tô em cima do muro, em relação a fazer essa arte renderizada, a minha line art atualmente ela tá sendo bem mais solta, porque depois que eu fiz o mangá, se vocês forem perceber, vou tentar deixar aí na tela o exemplo, a primeira folha, no caso a primeira página, vocês podem perceber que meu traço tá bem duro, no caso a line art tá bem certinha, com o traço bem certinho. Já mais para as páginas finais, tipo a penúltima, o traço já tá bem mais solto, rabiscado, porque na época, eu até mostrei no vlog, eu tava usando como inspiração o mangá de Tokyo Ghoul e eu já tinha lido Chainsaw Man. Eu não usei tanto, tipo as páginas, mas eles são uns traços mais rabiscados, mais solto. E daí eu acho que isso acabou me ajudando um pouco a ter esse traço um pouco mais rabiscado, mais solto. E algo que também mudou na forma de eu fazer line art. Eu acredito que esse vídeo aqui esteja ficando um pouco confuso, porque eu tô tentando pegar os pontos na minha cabeça pra falar e vocês conseguirem entender sobre as coisas que eu quero falar. Mas espero que esteja dando pra entender. Não sei se no momento do vídeo eu já vou ter finalizado a fanart de Alice, mas eu gostei muito de como que ficou essa fanart de Alice. No fundo, eu resolvi fazer algo remetendo ao dorama,
já que, pra quem não sabe, Alice é um dorama japonês que tem esses 3 personagens aí que eu desenhei, que é o Arisu, o Karubi e o Chota. E daí é um dorama que tem tipo jogos. E lá tem uma questão que você tem um passaporte, entre aspas. É um passaporte, e daí quando esse passaporte vence, cai uma luz do céu. E daí você simplesmente diz adeus. Como eu disse, eu fiz esse estudinho de renderização. E ele foi principalmente focado no cabelo. Porque quando eu tinha feito esse estudo de renderização, eu tinha estudado cabelos. E daí eu resolvi fazer esse daí, que é só um retratozinho, só pra mim tentar praticar o que eu tinha aprendido. Não que eu não sabia desenhar cabelo, é porque no caso eu queria ver como que eu poderia fazer um cabelo mais renderizado. E daí eu fiz esse estudo, que foi esse cabelo rosa com amarelo, que deu bastante trabalho de fazer, mas eu gostei bastante de como que ficou. E foi mais um estudo mesmo, não foi um desenho uau, super finalizado. Era só pra mim praticar e ver algumas coisas. E daí eu gostei muito de como que ficou. E alguns dias depois eu fiz essa fanart da Minha Masuda, que é uma cantora de J-pop, se eu não me engano. Me desculpem se eu estiver falando alguma coisa errada. É porque é só uma imagem que apareceu no meu Pinterest enquanto eu procurava alguma referência pra me desenhar. E daí apareceu essa foto dela, que eu achei super legal. Ela com esse fone aí, e com essas mãozinhas aí, que eu até mudei porque não dava de ver muito bem na referência que eu peguei. Mas eu diria que nessa fanart foi, assim, aqui eu consegui ver o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que eu posso mudar. Eu também entendi que eu não preciso só usar esse pincel de aquarela. Eu tô começando a testar uns pincéis diferentes que também façam mistura de cores pra me ajudar na renderização. Tipo, usar vários pincéis, testar vários pincéis, não ficar só nos mesmos. E ainda sobre render, eu senti que eu tenho muito mais liberdade de mexer no desenho, porque como eu não tô presa, digamos, nas camadas, porque antes se eu precisasse fazer alguma mudança no desenho, eu tinha que mexer em tal camada, ver em qual camada tava alguma coisa. Com render não, é só eu criar desenhar por cima, ou então criar uma camada por cima e pronto. Tipo, eu sinto que eu tenho mais liberdade pra mexer no desenho, diferente de antes. E eu gostei muito de como que ficou a renderização dessa fanart. E eu acredito que fanarts vai ser os meus melhores aliados pra mim conseguir sair desse bloqueio criativo. Porque o que eu mais gosto de fazer são fanarts. Por incrível que pareça, não sei se parece, mas o que eu mais gosto de fazer são fanarts. Além de criar os meus personagens e ter esse mundinho de personagens criado na minha cabeça, fazer fanarts é uma das minhas zonas de confortos. Então, acredito que fazer as fanarts vai ser uma das coisas que mais vai me ajudar a sair desse bloqueio criativo. Daqui pra frente vou provavelmente continuar fazendo fanart. E é isso, eu acho que não tem nada de errado em fazer fanart. Inclusive é o que eu mais faço aqui. Tem bastante vídeo aqui no canal também de fanart. Então, acho que vai ser os meus maiores aliados nesse momento pra mim sair desse bloqueio criativo. Além de que eu consigo praticar um monte de coisa, como as coisas que eu aprendo em relação aos fundamentos, e praticar expressão, pose, tudo, né? Dá de praticar tudo. E daí eu só uso elas ao meu favor. E eu não sei o que falar neste momento aqui do vídeo. Mas eu falei tudo que eu queria falar sobre bloqueio criativo, essa questão da mudança de estilo e sobre mudança de estilo também. Eu falei que o modo como eu escolhi as cores melhorou bastante, mas é porque de lá pra cá eu
comecei a consumir uns vídeos explicando sobre escolher as cores no digital. E algo que, quando eu aprendi, fez boom assim na minha cabeça, porque antes quando eu escolhia a cor, eu fazia a cor base, daí eu mexia um negocinho e botava sombra. Agora eu tô entendendo que é mais interessante quando você fazer a sombra, você fazer uma sombra mais com a temperatura mais fria, e se você for fazer uma luz, é melhor você fazer com uma temperatura mais quente. Isso dá uma super mudada no desenho. Quando eu estiver dominando um pouquinho melhor renderização e eu for fazer um vídeo, eu explico melhor essa questão pra vocês, mostrando como que é meu processo pra escolher as cores e como que é pra fazer renderização. Gente, até o momento é isso. Eu acho que esse vídeo ficou um pouco confuso, mas é porque eu falei de muita coisa em um só vídeo e 3 processos de desenho aí, mas é isso. Ai, meu celular quase cai. Mas é isso, eu tô saindo aos poucos desse bloqueio criativo e vou compartilhando com vocês aos poucos essas mudanças que estão acontecendo na minha arte. E os desenhos que eu fiz neste vídeo ficou assim: a fanart de Alice in Borderland, que ficou perfeita, esse estudinho de renderização, e a fanart da minha maçuda, que também ficou perfeita. Então, espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, de eu ter falado desses assuntos. Então, vejo vocês no próximo vídeo. Bye! Tchau, tchau! Bye, bye!